Com o envelhecimento da população, tem sido cada vez mais frequente, é uma atrofia no cérebro, só que a cabeça não muda de tamanho. Então, é criado um espaço virtual entre o cérebro e a caixa craniana. E, às vezes... Como assim um espaço virtual? Porque o que acontece? O cérebro preenche o cérebro inteiro. Então, esse espaço que era para ser virtual, ele começa a ser presente. Porque se o cérebro atrofiou e o crânio continuou do mesmo tamanho, e aí tem um monte de vazio. Aí quer dizer, o cérebro fica dançando lá dentro? Fica mais dançando lá dentro. E fica um monte de vazio, ponte. Então, às vezes, a pessoa com a pancada na cabeça... Nossa, mas até o cérebro atrofia? Atrofia. O cérebro é bem comum. Mas que porcaria, né? Não devia atrofiar. Quer dizer, você envelhece, atrofia tudo. Mas não é que muda a função, né? Eu falo pro paciente, a pele muda e muda também o cérebro, né? A função não significa que vai mudar, né? Só que, quer dizer, o cérebro fica meio solto na caixa. Isso, e às vezes pancadas de menor potencial que o paciente nem refere para a família. Ah, sei lá, saí da cama e bati a cabeça muito forte na parede. Ele nem um trauma como uma queda de uma altura, nada disso, faz esses vasinhos se romperem e começa a acumular esse sangramento. E como é de forma crônica, às vezes o paciente nem informa. Tem uma dor de cabeça leve, ele às vezes não informa também a família que caiu, que bateu a cabeça. Deixa eu perguntar uma coisa. Por exemplo, o Tony Ramos, ele tem 75 anos. Perfeito. Com essa idade, 70, 65, às vezes até de 80, Perfeito. A pessoa pratica esporte. Isso é um pedido médico, né? Pode E às vezes está jogando uma bolinha lá, uma cabeçada que ele dê na bola, pode acontecer? Pode acontecer. Pra você ter ideia, uma das lesões mais comuns. O que eu digo para todo mundo é o seguinte, o importante é os fatores de risco. Quais são os fatores de risco, além da questão da idade? Uso de antiagregante, então muita gente usa AS, usa clopidogrel, usa anticoagulante, isso aumenta mais a incidência do hematoma subdural. E, além disso, normalmente tem a pancada. Nossa, como é perigoso, né? A automedicação. E você falou isso da idade, é bem engraçado que até ano passado um paciente me falou, repito para todo mundo, ele falou, depois dos 40 não tem negócio de idade, não. É que nem carro antigo, é estado de conservação. Não importa o ano de fabricação. Aí eu repito para meus pacientes, é verdade, né? Ótimo. Não importa. Ele botou que é a partir dos 40. Eu falei, concordo com o senhor. É verdade. Quando a vida começa, na farmácia, no hospital. Isso. Então, na verdade, o que acontece? O mais importante desse tema é, teve uma pancada da cabeça, você está acima de 70 de idade, informa a família. Ah, foi uma pancada leve, porque às vezes a família, o paciente às vezes não informa. Esse meu paciente mesmo tem 90 anos e mora sozinho. Então, às vezes ele não quer falar, bati a cabeça, tem que avisar. Porque às vezes começa a ter uma alteração de marcha, uma dor de cabeça e precisa tratar. E qualquer batidinha tá valendo, né? Agora, o que é esse sangramento, então? Você tá com uma parte aí do cérebro, né? É um vasinho que se rompe lá dentro, porque o cérebro, deu para entender direitinho, né? Perfeito. Ele fica meio menorzinho, solto. Então ele fica meio solto lá dentro. Perfeito. E aí esse coágulo começa a comprimir o cérebro. Tá. Aí forma um coágulo. E forma um coágulo. A cirurgia, tecnicamente, é simples de ser feita. Eu trouxe até o material real da cirurgia para vocês entenderem. Vamos dar um close ali na mão do doutor para a gente ver o que é. A gente faz, isso é uma broquinha, um trépano, Segura sem mexer, doutor, só para a gente mostrar isso. Perfeito. Tá. Então a gente usa esse trépano que vai estar conectado. O que é isso? Faz um furo? Faz um furo no osso mesmo. Porque a gente tem que drenar esse coágulo que está lá dentro. Por mais que isso seja impressionante, o osso da gente, ele não dá dor. É uma broca igualzinha. Essa é uma broca cirúrgica mesmo, que a gente usa na cirurgia. Olha isso aqui, ó. É igualzinho. É broca mesmo. Dá para ver aqui na minha mão, ó? Isso. Aí ela é conectada num trépano que roda de forma rápida, né, num drill, e aí fura a parte do osso. E a anestesia, só que é engraçado porque a gente não tem tanta sensibilidade nessa região. Claro que é uma anestesia, tem que tomar anestesia geral. É geral. Normalmente é geral. Porque a questão das cirurgias na cabeça é que o paciente mexer, né? Então a grande maioria... Porque é um lugar que a gente não sente, Não, dor não sente, isso é curioso. O paciente fica muito com medo do pós-operatório. O pós-operatório da neurocirurgia do crânio é até mais simples que o da coluna. Porque fica parado, né? Você não tem tanta movimentação da cabeça. E aí, uma vez que você fez o furo, você drena. E drena como? Põe que nem uma mangueirinha lá, chupa pra fora, que nem água? Igual um aspiradorzinho que o dentista usa, a gente usa lá dentro. E lava, né? Só que esse cérebro demora um tempinho para voltar no lugar. E a gente vê casos como o dele, pelo que a gente viu na imprensa... Que foi recorrente. Que tem recorrência. É uma incidência relativamente alta, Agora, 20%. doutor, no caso do Tony Ramos, ainda falando da cirurgia dele, que serve como exemplo para tantos outros problemas, por isso que nós estamos falando, já que temos esse quadro aqui, Saúde no programa, ele tomou anestesia geral, então, para fazer a cirurgia. Perfeito. E depois de 2 dias, tomar outra anestesia geral, não é perigoso? Não, claro que a anestesia, dependendo da idade, é o que eu falo. O hematoma subdural, a grande questão é a condição clínica do paciente. Porque muita gente vai preocupar. Tem risco de vida? Existe. Mas a cirurgia é tecnicamente muito simples de ser feita para a gente neurocirurgião. É basicamente mexeu no osso e drenou o coágulo. Então não é uma cirurgia que mexe no cérebro.
Então, o risco dela é relativamente baixo. Mas é isso que você falou, tem a questão da intubação, tem a condição clínica, o coração, né, como é que está, porque toda cirurgia ela tem um risco, não só de onde se operou, mas do corpo inteiro, há um estresse cirúrgico. Com pessoas de mais idade é preocupante. Agora, e a recuperação, como se dá? Em quanto tempo a pessoa estaria apta para voltar às suas atividades? E sai de alguma forma com alguma lesão que vai atrapalhar a sua vida normal e profissional? Perfeito. O mais importante é a condição clínica que ele entrou. Se ele entrou muito bem, como está relatado pela imprensa, ele vai continuar muito bem. A grande questão é que tem que ter esse cuidado nessa parte inicial. O Leão até falou, né, que ele tem que ficar deitadinho, né, ele tem informação. É justamente isso, para o cérebro voltar no lugar, beber muita água para hidratar esse cérebro também e observar se não vai ter recorrência, né? Quando tem recorrência uma vez, a chance de uma nova recorrência aumenta, porque significa que o cérebro não voltou ao lugar tão rápido, né? Então, esse cuidado inicial é necessário. Mas é um pós-operatório, Claudete, que costuma, do ponto de vista neurocirúrgico, ser tranquilo. Tem que ver todo o resto da condição clínica. E não afeta nenhum setor do cérebro? Não afeta. Eu explico, quando você explica desse jeito, a pessoa entende. A gente falou, é o neurocirurgião que está falando. Mexeu no cérebro, não. Basicamente furou o osso, abriu essa meninge e tirou o sangue que está lá. É diferente de um tumor que está dentro do cérebro. Agora, e a diferença para aneurisma, que mata muito, mata gente em qualquer idade, gente jovem também. Porque o aneurisma é tão mais grave. Você tem ideia, uma das doenças mais graves da neurocirurgia, a gente fala de ter 50% de mortalidade. E dá para prever que a pessoa vai ter? Dá para fazer algum exame? Existe exame que a gente faz de triagem em pessoas que têm ou história familiar na família ou pacientes que têm uma história, um sintoma muito forte, uma dor de cabeça forte, a gente faz a angiorressonância. Ou a angiotomografia, que você vê o vaso. No caso do aneurisma é completamente diferente, que é um vaso que se rompeu dentro do cérebro, então há uma dificuldade de circulação do cérebro, que nem o Leão está falando do AVC também. Mas qual a diferença de um vaso se romper ou vazar sangue? Porque no caso do hematoma é um vaso externo venoso, então é um sangue lento. No caso do aneurisma é um sangue arterial, a pressão é muito mais alta e a localização estoura. Por isso que a maioria dos hematomas, como o caso dele que é relatado, até demora de diagnosticar, né? Tinha uma dor de cabeça e acabou indo. A história clássica é isso que falou. O paciente nem lembra da queda, porque às vezes quando a gente fala crônico, foi 7 a 14 dias lá atrás, e aí o paciente fica com alteração de marcha. Mas é sempre por bater mental. a cabeça? Normalmente é por bater a cabeça. E o paciente, eu digo para todo paciente, eu não brinquei com a questão do estado de conservação, né? Eu brinco com todo paciente meu. Quanto mais a pessoa ativa, às vezes ela esconde os fatos para a família. Então, às vezes teve uma pancada. Ou às vezes nem lembra também, não sabe dessa informação. Né? Agora, por isso que a informação é tão importante. Agora, antes de continuarmos com a aneurisma, uma pergunta. Você falou que tem que tomar muita água para hidratar o cérebro. Perfeito. Quem não toma água não sente sede. Essa que é a verdade. Então, toma menos água ainda. E pessoas de mais idade não lembram de tomar água. Às vezes, tomam, não sei por que, tomam menos água. É que nem beber. Se não ficar oferecendo, não toma. A falta de água, de não tomar muita água, pode colaborar, então, para essa diminuição do cérebro? Sem dúvida nenhuma. Para você ter ideia, não é só a pessoa não lembrar, não. O centro de sede está prejudicado com o envelhecimento. Então, a pessoa sente realmente menos sede. Então, assim, eu falo que a estratégia é da garrafinha de água. Coloca uma garrafinha e vai ali bebendo, vai se hidratando. De qualquer maneira. Não só Passou dos 40, conservação, água. É que nem a gente brincou do carro, né? Esquece a idade e a estado de conservação. Quem se exercita, e eu brinco com meus pacientes o seguinte, você vê 75 anos. A expectativa de vida, para quem tem acesso à saúde como ele, vai passar dos 90 com qualidade de vida. Mas esses probleminhas vão surgir e quando for resolvido rápido, como acontece no hematoma, a pessoa vai voltar à vida dela normal. Agora, o que eu vejo nesse caso e em outros é que não dá para esperar. Não dá. Não é? Sentiu algo que é diferente, corra para o hospital, porque isso pode salvar vidas. E doença, eu falo assim, a gente é criado para ser forte, isso e aquilo, a gente é ser biológico. Então, vai aparecer em todo mundo, o hematoma vai ser cada vez mais frequente. Mas se você identifica e procura logo ajuda, a solução costuma ser muito boa. Bom, eu queria a sua orientação ainda, que a gente interrompeu aí o aneurisma, né? Quem tem, então, porque ele tem esse fator hereditário, genético, porque quem já teve caso na família tem que procurar um neurocirurgião que dá para fazer exame de prevenção. Isso. E olha a diferença, se romper o aneurisma, 50% de mortalidade. Quando você trata antes, a morbidade não chega a ser 1% de romper. Então, história familiar, rins policísticos, né? Doenças relacionadas ao colágeno, tem que fazer essa investigação do aneurisma. Como assim, doenças relacionadas ao colágeno? Tem muita doença, Ehlers-Danlos e outro, que dá uma alteração, porque a gente fala que a aneurisma é uma fragilidade na parte do vaso.
Tá. Então, muitas doenças que dão alteração nessa parte do vaso em outro local do corpo também predispõe a aneurisma. Ou quem tem aneurisma em outro local, muitas vezes tem que investigar também. Porque é algo meio congênito, sabe, Claudete? Seu vaso nasce com essa tendência, então não é culpa. Tá. O cigarro pode prejudicar a pressão alta sabe, também. Né? Quando isso vai acontecer. Perfeito. Mas em qualquer momento da vida tem uma incidência maior em você tem ideia, é muito comum, é 2 a 3% da população. Mas você nunca viu na TV falar, faça a triagem de aneurisma, porque não precisa, só quem tem fator de risco. Tá. Porque muitas dessas 2 a 3% da população que tem aneurisma, ele não vai dar problema. Então a gente só vê quando tem história familiar ou quando tem algum sintoma. E aí sempre choca, né? Porque... E quando a gente vê na televisão, que nem acidente de avião é uma coisa rara, mas é assustador, porque geralmente a mortalidade é alta. Sim. Bom, doutor, sua última recomendação para o nosso público, palavra de médico. Perfeito. É isso, se cuidar, ficar atento ao sinal do seu corpo, teve sintoma, especial a partir de 70 anos de idade, dor de cabeça após uma pancada, converse com sua família, para eles ficarem atentos e observar.